O negócio é o seguinte, estamos de volta com as leituras de One Piece, dessa vez capítulo 1171. Depois do Loki acabar com a vida do seu papai, vamos ver o que irá acontecer. Vamos embora, capítulo 1171, intitulado apenas de Ragnir, o nome do martelo. Será que a gente vai descobrir finalmente qual que é a fruta do Loki? As maiores teorias aí que eu vi, que não foram muitas, é que ou é o Nidhogg, né, o dragão lá, Nidhogg, ou o Fenrir. Eu acho que faz mais sentido ser o Fenrir, né mesmo? Filho do Loki na mitologia negra, lobão au! Né? Lobo pidão seria muito mais engraçado do que um dragão. Mas, vamos ver. E aqui uma capa, um pedido de capa feito por Gatinho Reverso. Um gato colocando orelhas de gato no Zoro. Aí, ó. Alerta de fofura, mano. Zoro e um gatinho. Será que isso aqui é uma dica que o Zoro vai casar com a Nami, mano? Que a Nami é retratada como, né, a gata ladrã. Eu acho que isso aqui é foreshadow, hein? Acho que isso aqui é foreshadow que o Zoro vai casar com a Nami aí no final. Nós sabemos que o Oda não brinca em capa, né? Mas enfim, vamos que vamos. O rastro da feroz batalha no castelo Aurust. Continuamos do flashback então, hein? Talvez... Será que esse vai ser o último capítulo do flashback também? E aqui nós vemos o Gaban falando. Se o Harald deixou o castelo nesse estado, ele poderia trazer uma grande calamidade ao mundo. Controlado por Imu, né? Bichão não tava de brincadeira não, mano. Eu tive um gostinho desse futuro sem esperança durante aquela luta. Não importava o quanto atacássemos ele, o corpo continuava se curando. Esse negócio aqui de eu tive um gostinho desse futuro sem esperança durante aquela luta. Será que isso aqui é tipo uma dica de que ele viu algum futuro ruim com o hack da observação? Será? Ou tô louco? É chocante. E aqui, né, só os corpinhos dos gigantes. Isso aqui corpinho fresco, né? No começo de Elbaf a gente viu esses corpinhos tudo virando esqueleto já. Aqui estão uns corpinhos frescos, mano. Pensar que alguma coisa realmente o parou. Aqui, ó, mais gente morta. Aí o bagulho pegando fogo, que é isso? Você sabia que esse tesouro sagrado seria tão poderoso? Jaru. Aí, ó, o Jaru tomou uma espadada na cabeça, mas já tá de pé de novo, né? O bichão é zica. Não, na verdade eu não sabia nada sobre isso. Tudo que eu sei eu sinto um calafrio só de imaginar o que aconteceria se o Loki não estivesse aqui hoje. Loki aí, né, que a gente viu não, né, que eu não vi com vocês, mas enfim, no último capítulo pegou o seu martelinho, esquilo e a fruta, né? E o Shanks se relembrando aqui de uma conversa com Harald, hein? Quando eu me juntar aos Cavaleiros de Deus, será um novo amanhecer para Elbaf. Ele lembrando, né, da visão otimista que o Harald tinha sobre se juntar com o governo mundial. E aqui... Se você tiver qualquer pedido, só me diga e eu lhe darei. Você realmente aguentou uma vida muito miserável até agora, minha pobre criança. E lembrando do pai dele aqui, né? Engraçado, né? Ele sendo tão... parecendo tão legal assim com o Shanks, né? Eu imaginaria que ele seria mais cuzão, mas... Às vezes ele deve estar mentindo, né? Deve estar metendo louco. Deve estar se fazendo. Esqueça sua vida na superfície. Os plebeus lá embaixo nem contam como pessoas. Aquele discursinho, né, de Tenryubito clássico. E, ó, lá, Shanks sentindo a dor no braço esquerdo. É o braço esquerdo que ele perde? Alguém lembra aí? Eu não lembro. O braço esquerdo, né, é onde tem a marca. E, ó, Shanks! Ei, Shanks! Pare! Aí, ó, tá sentindo. Ele tá sentindo. O Oda realmente tá querendo fazer um retcon, né, mais um retcon na perda do braço do Shanks, né, mano? Ele realmente quer fazer esse retcon. E o Gaban continua aqui. Esse é um péssimo hábito. Você nunca deveria se ressentir pelas circunstâncias do seu nascimento. Olha, ó, a figura paterna ajudando aí o moleque. Porque o Harald teve que morrer. Ele tinha uma alma pura. Se eu fosse um pouco mais rápido. Isso não é culpa sua. E aí, ó, discutindo, mano. O Shanks sentindo a culpa pela morte do Harald. Escuta, Shanks. Você está aqui por uma razão. A vida de todos tem um sentido. Você só precisa aguentar firme. Ó, momento de sabedoria do Gaban. E voltamos aqui pra ver o Loki e o corpo do pai dele, ó. Só dá pra ver metade, né? É que o bichinho teve o corpo estraçalhado, né, coitado. O Loki acabou com o corpo do pai, mano. Era o jeito, né? O bicho só se regenerava. É isso que acontece quando você ama muito o seu país. Pô, agora o Oda realmente não gosta de dar uma colher de chá pra ninguém, né, mano? Você tem a história do Loki. Pô, bicho
nasceu ali de um casamento forçado, de duas pessoas que não se amavam, né? Que é o pai dele e a mulher lá, a mãe dele horrorosa. Aí quando nasce diferente, com olho de esquisitinho. E aí é o primeiro contato com a mãe de ódio, né? Da mãe dele odiando ele, querendo matar o garoto. Aí ele cresce nessa desgraça, sem ser amado direito. E aí, quando ele tá crescido, ele ainda tem que matar o pai, mano. O bicho não tem um segundo de paz. Que vacilo, mano. Coitado. E o bicho é mó gente boa, né? Esse que é o pior. E ele aqui, ó, chorando. Que merda! E... Nossa senhora, o que é isso, mano? Não, não. Nossa, que susto, velho. Eu pensava que isso aqui era um goré, mano. Eu pensava que, tipo, era só a parte de baixo aqui do Harold. E o resto era, tá ligado? Como se ele tivesse sido cortado no meio. Mas não, ele tá com um negócio em cima do corpo, né? Aquela capa que o Loki usa em cima do corpo. Caraca, mano, que susto, velho. Eu achei que era sangue. Eu achei que tudo isso aqui era sangue também, mano. Rapaz, mas não. Mas, ó, vamos agora para Mary Joyce, a terra do capiroto. Ele era um gigante ancião raro, aprimorado com ainda mais poder e um corpo imortal. Isso o fazia um verdadeiro monstro. E ainda assim ele foi morto. Quem poderia ser? Algo desconhecido à espreita em Elbaf. A gente vê Imu. Ele tá boladão, mano. Que ele tá... Ele tá bolado, tio. Parece quando ele sentiu o hack do Joy Boy, mano. E aí, agora me veio a questão também, né? Que o Shanks testemunhou tudo aquilo ali do castelo, mas por algum motivo depois ele acabou prendendo o Loki, né? E o Loki tava preso quando o Chapéu de Palha chegou em Elbaf, mano. O que será que vai rolar, hein? Estranho. Porque, né, com tudo isso que a gente sabe agora, o Loki não teria metido o louco, né? Feito alguma maldade, provavelmente, a ponto do Shanks prender ele. Estranho. Tá mais uma coisa aí pra gente descobrir, né? Nós deveríamos inspecionar o pentagrama cravado por Harold. Isso não será necessário. Só resultaria na morte de outro cavaleiro. Cada pacto tem um preço a ser pago, até mesmo por Mu. E, ó, informação importante, hein? Cada pacto tem um preço a ser pago até mesmo por Mu. Ou seja, os cavaleiros e os Gorosei provavelmente realmente, né, talvez sejam alguma forma de extensão da vida do próprio Imu, tá ligado? Ele realmente deve ser capaz, essa imortalidade, né? É algo que ele divide dele mesmo, assim, provavelmente. Interessante de se pensar isso, hein, mano? Então é preciso matar os Cavaleiros de Deus e os Gorosei? Então, fica aí uma questão, né? Se a cada vez que ele for derrotado assim, um Cavaleiro de Deus for derrotado, talvez o Imu fica mais forte. Mais fraco, aliás. Curioso, mano. Curioso. Mas enfim, ele continua. Ele não tinha escrúpulos em relação a se curvar diante de humanos. Tudo que ele procurava era a união com outras nações e povos. Harold era uma aberração total. E ele ainda nasceu com o sangue daqueles gigantes amantes por guerra. Se o tivéssemos admitido no governo levianamente, sua mera presença poderia tê-lo destruído por dentro. Elbaf nunca deveria ter tido um rei com esta disposição. Forjar um pacto com um gigante ancião como ele era uma oportunidade imprescindível. Esse resultado desapontante prova que a história não mente. Nós sempre seremos incompatíveis. Pô, eu acho que o Imu nunca falou tanto, hein, mano? Imu tá soltando verba aí, hein? Esse tipo de coisa me faz realmente perceber como a gente tá chegando no fim de One Piece, né, mano? A gente tá vendo o Imu, é o Shanks aparecendo pra Calica, é o Shanks aparecendo bastante, que o Oda já falou que quando o Shanks começar a aparecer é porque a gente tá no final, e o Imu falando, mano. E... nunca se esqueçam, Elbaf é do D. Oi? Elbaf é do D? Cara, esse bagulho dos D é uma das coisas que eu mais sou curioso pra descobrir em One Piece, cara. O que será que esse D significa, mano? Acho que a tradução seria Elbaf é dos D? Então, aí depende, né? Porque a gente não sabe o que é o D. Então fica difícil o que seria dos D ou o D. Às vezes o D que ele tá se referindo é a pessoa que deu origem a esse D que a gente, né, tem nos nomes dos personagens. Ou... talvez seja um erro de tradução. Esse é o problema, entendeu? Como a gente não sabe o que é o D, essa vontade dos D, a gente não tem como descobrir. Às vezes ele pode estar falando do meu tio Divonildo. Meu tio Divonildo era dono de uma área lá em Minas Gerais, né? Não era igual ao Elbaf, assim, mas era uma área e tal. Mas enfim, Elbaf é do D. E aí isso aqui já me lembra daquele... A gente não pode esquecer
daquele texto que aparece lá no começo do arco, daquele historiador, arqueólogo, sei lá, o Arnaud. É Arnaud, né? Que fala que não pode ficar em Elbaf há muito tempo. Talvez tudo isso esteja conectado. Vai que esse D tem alguma coisa a ver, porque esse D aí, sei lá, é quem iniciou a ilha, lançou uma magia ali na ilha. Pode ser de Davi Brito, é verdade, hein? Pode ser de Davi Brito, o D. É do D, Davi Brito. Cara, boa. E de volta a Elbaf. Loki, depois disso, o país ficará um caos. Eu vou para o mar, velhote. Eu vou levar os soldados sobreviventes comigo. E o pedido final do Harold, e ele lembrando aqui, né? Diga ao povo de Elbaf o que houve aqui. Não tem como eu contar a verdade a eles. Só esqueçam isso, todos vocês. Então no final das contas, a história de que o Loki matou o pai foi ele mesmo que quis deixar assim, né? E todo mundo aqui, né, em volta só ouvindo. Não digam uma palavra sobre o que houve aqui hoje. E todo mundo fica surpreso. Se não dissermos nada, quem você acha que irão culpar por tudo isso? Será como sempre foi. Digamos que eu me tornasse rei. Você consegue me imaginar honrando os ideais do meu pai? Eu só consigo lidar com isso da minha própria maneira. Com essa habilidade, eu vou resolver os problemas do meu velho e seus soldados. Aí, ó. Ele sabe que não tá pronto pra ser rei. Será que o Loki vai ficar no final de tudo, assim, dessa treta toda de Elbaf? Será que ele vai ficar com o irmão dele pra governar? Esse é um dos destinos possíveis, né? Eu brinco, assim, que ele vai se tornar um chapéu de palha, mas muito provavelmente pode acontecer dele ser que nem o Yamato e acabar ficando pra trás também, né? E aparecer só, mas depois pra ajudar o Luffy e tal, na guerra final. Eu não duvido que ele acabe ficando pra ser rei, não, mano. Mas que personagem, hein, mano? Que personagem o Loki é. Não seja estúpido, Loki. O governo mundial é uma organização enorme. Não será tão fácil quanto você pensa. E o Shanks e o Gaban só observando, né? Algo grande aconteceu. O castelo Auruste foi atacado. Vossa Alteza! Enquanto a gente vê o castelo aqui normal. Aqui. A gente tá saindo do flashback aqui, ó. Acabou o flashback então, hein? Isso aqui é saindo do flashback, as últimas falas do flashback. Alguém falando, né, do que aconteceu. E aqui já é nos tempos atuais. Ó, tamo de volta, hein? Depois de uns 6 meses, veremos Luffy e seus amigos de volta, hein, mano? E aí o Loki continua aqui. Depois disso, eu fui para o mar. Yarudin, quando vocês voltaram para a ilha, todos já me chamavam de Loki o Patricida. O que é isso? E eu não me esforcei para corrigir essa narrativa. Mas... O que é patricídio? É o crime de homicídio cometido contra o próprio pai. Então é isso que o meu outro tio fez. Achava que ele era só maluco mesmo. Enfim, e o Loki aqui continua. Não é como se eu fosse louco o suficiente pra me gabar sobre ter matado ele. Eu só não queria que tudo que ele defendia fosse jogado fora, pelo jeito que as coisas terminaram. Sabendo disso, você realmente acha que eu deveria contar a verdade pra todos? Aí, ó, confrontando o irmão, hein, mano. E é verdade, né? O Hyarudin até agora achava que o Loki tinha matado o pai deles, né, mano? E o Hyarudin aqui sem saber o que falar. Enquanto o Gaban diz, ele está falando a verdade, Hyarudin. É verdade, né? Tem uma testemunha aqui pra verificar a história do Loki, hein, mano? É um detalhe importante, né? Porque senão, o Loki aí, né? Teoricamente o rei da mentira, podia estar só inventando, mas tem uma testemunha aqui pra averiguar. E vemos o Luffy depois de mais de 6 meses aí, hein, mano? O primeiro quadro do Luffy em 6 meses, mais ou menos, hein? Bonito, o bicho tá bonito. Entendeu agora? Eu realmente não queria reviver tudo isso. Mas contou a história toda. Será que ele contou realmente a história de Godvela inteira, mano? Caramba, o bicho falou pra calica, hein? Enquanto isso, é o Baf sendo atacado e o bicho não parando de falar. Ancião Jaru sempre foi contra a sua execução. Eu consigo entender por que você decidiu manter isso em segredo. O pai escolhendo a morte diante da manipulação do governo. O governo mundial tem sido nosso inimigo esse tempo todo. Eu me pergunto, o que eles fizeram com o pai? De fato, e agora eles enviaram mais cavaleiros para Elbaf. Alguns com laços profundos com Harald. Até o Loki não sabe todos os detalhes sobre os acordos do Harald na Terra Sagrada. O Gaban não sabe disso? Porque o Shanks contou, mano? Por que o Gaban não tem noção do contrato e tal? Por conta do Shanks? O Shanks não falou isso pra ele? Por que ele não... O bicho não quer falar, mano. Não quer revelar os bagulho? Eu posso te contar tudo se quiser. Era só eu ler mais um pouquinho, né? Foi mal aí, Gaban. Não vai ser necessário por enquanto, Yasan.
Não precisamos de mais motivo para proteger o nosso país. Todo mundo aqui dos novos piratas gigantes, né? Se preparando. E ó, Tesouro Sanji aqui de volta. E aqui nós vemos as algemas que seguravam o Loki sendo abertas. E o Hyaryujin falando: Loki, parece que nós dois sentimos a mesma coisa sobre o pai. Me desculpa por tudo. Pelo bem de Elbaf, vamos nos manter firmes juntos. Por que afinal de contas, agora depois de ver tudo isso, por que o Loki deu um tapão na árvore, mano, quando ele foi libertado lá pelo Luffy? Pô, o bicho foi libertado, a primeira coisa que ele fez foi dar um pum na árvore, mano. Pra farmar a aura. Pra farmar a aura. Tá, justo. Queria destruir os pesadelos, mas ele não atingiu nenhum pesadelo. Aí que tá, ele jogou no meio. O raio caiu no meio do caminho das crianças lá. E não ia salvar as crianças também, porque as crianças iam acabar passando pelo fogo. Acho que ele devia estar só farmando a aura e tava meio bolado, né? Devia estar preso, ficou bolado. Mas enfim, aqui a gente vê ele, ó, ele olhando pra própria mão aqui, liberto. E o Luffy, uou, isso é ótimo, Loki. Você pode lutar agora. E, ó, a gente ouve um roar no fundo, enquanto todo mundo fica confuso aqui. E alguma coisa explodindo lá ao longe, hein? Poxa, o que será? Caiu alguma coisa? Parece que alguma coisa caiu, hein? Alguma coisa grande, hein, mano? Ai, olha lá. Uou! E o bichão gritando, roar. Esse é um dos monstros que estavam fazendo a maior bagunça lá em cima. Tem um monte de criaturas soltas correndo por aí. Olha o Chopper, hein? Rapaz, de onde eles vieram? Isso não é um Draugr? Eu nunca pensei que essas coisas fossem reais. Isso vai ser um bom aquecimento. Vai na frente, eu já estou indo. Mas que diabos é isso? O que tá acontecendo lá em cima? Anda logo, Hyaryujin. Ei, Loki! A gente admite que te julgou mal quando te chamou de rei matador desgraçado. Enquanto mete o pé, os caras pedem desculpa, né? É, ó, vai ter porradaria, hein? Agora, esses bichão aqui, esses bichos fantasma aqui são tudo bucha, mano. O Loki, isso aqui não é nada, mano. E eles, ó, todo mundo aqui. Desculpa mesmo, mas isso não apaga todas as outras coisas que vocês fizeram. O Hyaryujin. Cala a boca e vão logo. Eu não preciso ouvir vocês tagarelando. E ó, isso é bom demais. Eu consigo me mexer, é tão libertador. E o Luffy, ó, xixi. Ó, a gente vai ver Luffy e Loki lutando lado a lado, hein, mano. Agora, será que vai se transformar na... pra derrotar isso aqui, ele nem precisa usar a fruta dele, né? Mas vamos ver. E, ó, e o Chopper aqui em choque vendo tudo isso. E o Gabão observando. Ei, doutor, eu sei que você quer cuidar de mim aqui, mas eu tô preocupado com o meu filho lá em cima. É, você tem um bom ponto. Toma cuidado, Sanji. Eu dou conta, vocês dois não iam ficar pra trás? É, o Sanji já querendo subir, né? Voltar pra porradaria. Ou ir pra porradaria, né, melhor dizendo. O que você ainda tá fazendo aqui? Xixi, eu tô louco pra ver você lutar. O Luffy querendo só ver, mano, como é que é. O Luffy tá louco pra fazer o Loki um chapéu de palha, bicho. Beleza, vamos mostrar o seu poder pra ele, Ragnir. E olha, o Ragnir fazendo um squeak. Um barulhinho de esquilo, né? Enquanto a gente vê aqui o Draugr e um martelão vindo na direção dele. O bichinho vai de ralo, ó. E tome! O Loki dá um ataque... dá um ataque chamado Nilfheim, que é o nome de algum reino aí dos nórdicos, né? E despedaça o fantasma todo aqui. Agora, isso aqui não é nada, né? Isso aqui não é nada, que esses fantasminhas aí é bosta. É um ataque de gelo. Caraca, é verdade, eu não percebi isso. Bem notado. Ah, é verdade, ele congelou aqui. Eu pensava que era só um efeito, mas ele tá congelado, mano. É difícil. O que é Nilfheim? Calma aí, Nilfheim, calma aí. Nilfheim é onde fica o Nidhogg na mitologia nórdica. Na mitologia nórdica, Nilfheim, o mundo do... Ah, não, é aí, ó. O mundo frio da névoa e da neve. Situado acima da fonte Evergarmir, no nível inferior de Yggdrasil. Aí, ó. Ah, então, aí, ó. Pode ser. Então, Loki tem chance de ser o tal do Nidhogg mesmo, hein? E aqui, um ataque de gelar a espinha. E o Luffy, ó, impressionado com o que tá vendo. E falando, o quê? É, o Luffy gostou, hein? O Luffy gostou, mano. O Luffy tá doidinho pra fazer o Loki um chapéu de palha. Cara, agora o Loki... Mano, assim, com o Loki nessa treta toda... Pô, os Cavaleiros de Deus já são bucha, certo?
A impressão é que dá que o Loki sozinho ganha de todos os Cavaleiros de Deus ali. Talvez só tirando o Shanks, talvez a Gunko agora, né, que tá possuída pelo Imu. Mas a impressão é o Somers, o Kirinhan, ninguém outro ali parece que dá conta do Loki não, mano. Por isso que ele não é, né, o forte de One Piece também. Só o Shamrock e talvez a Gunko com o Imu ali. Ou nem isso, né, porque o Harold com o Imu também não ganhou, então... O Loki vai solar todo mundo, mano. Tá resolvido. O conflito de Elbaf tá resolvido. Com o Loki solto, ninguém aguenta. E assim, então, encerramos o capítulo. De volta, finalmente, aos acontecimentos atuais de Elbaf. Agora, vamos ver aí o que vai se suceder. Vamos voltar lá pros Cavaleiros de Deus. Imu controlando Gunko. O Loki agora vai se juntar à batalha, eventualmente. A gente vai ver qual que é a fruta dele. Vamos ver o Luffy encontrando todo mundo. Promete, hein? Promete, mas tem pausa na próxima semana. Então, só na outra semana a gente volta pra ver tudo isso.